O governo de Rondônia pretende criar um tributo sobre as atividades do agronegócio. O projeto de lei que regulamenta essa cobrança chegou à Assembleia Legislativa na tarde de ontem e estava sendo encaminhado para votação em plenário sem tramitar nas comissões da Casa, quando aconteceu uma grande discussão que interrompeu a tramitação. A ProSoja Brasil emitiu nota se manifestando contrária ao projeto de lei. Vamos a Brasília com o repórter Marcelo Dias ao vivo, que tem mais detalhes de como será essa cobrança e qual a possibilidade desse projeto ser aprovado. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Petri. Boa noite a todos que nos assistem aqui no RN. É isso mesmo, olha só, foi uma votação bem tumultuada que aconteceu ontem à noite lá na Assembleia Legislativa. Só para a gente entender o que houve por lá, foi aprovado aí parte do projeto, tá? O que ontem, na verdade, passou na Assembleia Legislativa foi o aumento do ICMS, que já foi votado aí ontem pelos deputados, ou seja, a população foi pega de surpresa e também o setor. De uma certa forma, então, já vai vir um aumento aí para o bolso do consumidor. Os deputados aprovaram isso muito rápido ontem, dentro desses projetos que estavam sendo colocados ontem na Assembleia Legislativa. E eu conversei com o vice-presidente da ProSoja de Rondônia, o Simão Comiran, que comentou comigo sobre esse assunto, ou seja, todo mundo foi pego de surpresa e isso pode impactar também os produtores deste primeiro aumento do ICMS. Tem mais ainda, viu? Vamos ver. Estou aqui para mostrar a nossa indignação de todos os produtores do estado de Rondônia em relação a esse tributo que estão querendo criar esse imposto sobre o agronegócio. Fomos pegos de surpresa, querendo criar um imposto aí na calada da noite, de forma sorrateira. Muito complicado para nós do agronegócio, que enfrentamos várias adversidades, né, dia a dia. Todo mundo, todos os produtores aí numa época de plantio, uma época de instabilidade climática, preocupado com o clima. E veio uma notícia dessa, para surpresa de todos, até para nós da ProSoja, que sempre tivemos uma relação muito boa com o governo, e dessa forma nós estamos aguardando uma definição, ver se tira de pauta esse projeto, que isso não deve ir para frente. Um apoio maciço na sexta-feira aí na Assembleia de Rondônia, onde será votado. Então eu convoco a todos os produtores, toda a população, que esse imposto vai no mais fraco, não vai no produtor rural grande, vai afetar o criador de gado, o leiteiro, pessoal de pequenas propriedades, agricultura familiar, quem depende de uma ração para alimentar o seu animal. Então vai refletir em toda a população, vai encarecer os alimentos, e isso não é bom para o Estado. O Estado precisa desenvolver, nós precisamos de incentivo do governo, não de mais impostos. Então, além desse aumento do ICMS que foi aprovado ontem pelos deputados, tem mais ainda, viu, Petro? Agora eles querem aprovar mais 3% sobre um fundo, que é um outro projeto que deve voltar aí, deve tramitar novamente nesta sexta-feira, viu? Mesmo com o feriadão aí no meio, eles devem votar esse projeto. Eu vou conversar agora com o Tiago Rocha, que já está aqui comigo no estúdio ao vivo em Brasília. Ele é consultor de relações governamentais e vai explicar para a gente. Quer dizer, Tiago, a gente teve metade dessa aprovação do projeto que foi do ICMS, agora tem esse fundo, que são mais 3% que eles querem taxar o agronegócio lá no estado de Rondônia. É isso mesmo? Explica para a gente de que maneira que eles fizeram todos esses trâmites tão rápidos. Bom, boa noite, Marcelo, boa noite a todos que nos assistem. De fato, pegou todo mundo de surpresa e a sociedade mesmo não teve tempo nem de digerir, né? Foram duas mensagens do governo do estado de Rondônia, protocoladas na Assembleia Legislativa do estado de Rondônia no final do dia, e a primeira delas, que tratava do aumento do ICMS de 17,5% para 20%, foi aprovado quase como uma troca de pneu de Fórmula 1, que a gente fala, né? Muito rápido, então toda a sociedade já está impactada com isso, todo o comércio local. Então, o cidadão vai perceber isso na gôndola do supermercado e agora, sexta-feira, volta o outro projeto, né, que é de criação de um fundo, e os produtores que também foram taxados através do ICMS agora
também corre o risco de serem taxados através de um fundo específico. Fundo este que a intenção do governo ela é incidir sobre a carne, sobre o milho, sobre a soja, tudo aquilo que vai parar na proteína animal. Então, novamente, mais uma taxação para o cidadão. E seria 3%, é isso, esse fundo? 3%, a discussão está sendo assim, né? Existe um jogo político. Então, houve uma apresentação de um projeto, então a gente não é ingênuo o suficiente para não saber que haveria um debate em relação a ele. Então, ele veio com uma proposta de 3% e logo depois veio uma contraproposta de 1%. Então, na verdade, o que o governo queria fazer mesmo era criar uma tributação extra de 1%, e o estado de Rondônia, os produtores ficaram muito revoltados. Por quê? Porque esse governador teve uma promessa de campanha dizendo que não aumentaria a tributação. Ele teve o apoio de boa parte da base e ele também teve esse suporte até hoje para continuar fazendo as suas políticas públicas. Então, os produtores apoiaram com parcerias públicas-privadas para corrigir estradas, segurança pública, outros projetos. A ProSoja Rondônia, por exemplo, apoiou com um estudo da Embrapa Territorial para tentar monetizar as reservas legais e as áreas de floresta do estado, mas me parece que o interesse realmente não era de corrigir as receitas públicas, mas sim, de fato, de aumentar a tributação sobre o ICMS, pensando na reforma tributária. E a reforma tributária que a gente pensa em tentar reduzir os Marcelo, impostos e lá está acontecendo ao contrário, né? Ô Marcelo, Por favor, posso fazer uma pode pergunta falar. rápida? Né? Porque esse caso aconteceu em Goiás e o governador lá de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que esse fundo estava atrelado a um projeto de infraestrutura no estado. Quer dizer, todo o dinheiro seria destinado à infraestrutura. Nesse projeto de Rondônia, tem alguma citação em relação a isso ou não tem? Tem também, tem uma distribuição desses recursos para a infraestrutura também, mas de toda forma, né, você citou aí a questão do estado de Goiás, nós temos Mato Grosso do Sul, tem outros estados que estão entrando, mas isso é uma anomalia em relação ao nosso sistema tributário. E nos impressiona vir esta criação de fundos para a reforma tributária, que o objetivo da reforma tributária é simplificar, é reduzir a carga para o cidadão, e aí ela acaba permitindo com que se criem esses fundos. Uma curiosidade, esse aumento, inclusive, da alíquota do ICMS que está acontecendo agora no estado de Rondônia, até o início desse mês tinha acontecido com outros 12 estados. O que significa isso? Os estados estão aumentando a alíquota do seu ICMS, pensando em manipular, vamos usar esse termo, manipular o indicador da distribuição dos valores do IVA, Perfeito. que vão ser do novo tributo. Perfeito. Ou seja, para aumentar mais a arrecadação. Exatamente. Muito obrigado aqui pelas suas informações. A gente vai continuar acompanhando, viu, Peter? Porque na sexta-feira os produtores rurais estão indo até a Assembleia Legislativa para poder barrar esse projeto e a gente traz mais informações também. Certamente, estaremos aguardando. Obrigado, viu, Marcelo? Agradeço ao nosso convidado também. Obrigado. Boa noite.